Você deverá construir rampas com o comando ramp no menu Architecture, Circulation. Ok, cliquei aqui em ramp. Primeira coisa que eu preciso definir é de qual altura a qual altura eu vou construir aquela minha rampa. Então vai ser do térreo até o pavimento 1, vai ser do térreo até a coberta, vai ser do térreo até 1 metro só de altura em cima do térreo. Seja como for, a rampa já vai perceber para você, no caso, se você usar como referência algum pavimento, qual a altura do térreo até o pavimento 1. E, de acordo com a inclinação selecionada, 8.33, 10, 25, 30 ou 100%, o Revit já vai perceber quantos metros de rampa eu preciso construir para vencer aquela altura. No caso de uma rampa de 8.33%, eu clico, ele vai dizer que eu preciso de 33 metros de rampa. Porém, eu vou andando aqui com o mouse e eu só consigo construir 9,60 metros. Por quê? Porque a norma de acessibilidade fala que a cada, se eu não me engano, 1,20 m de altura, eu sou obrigado a criar um patamar. Então, com 9,60 metros, eu sou obrigado a criar um patamar. Então, eu fico nessa, ó. Vou vindo para lá, para cá, para lá, para cá, até construir os 33 metros totais. Perceba que o patamar, ele constrói automaticamente para mim. Então, eu só preciso me preocupar em construir as lajes inclinadas dessa minha rampa. No caso, as subidas das rampas. Vou colocar uma inclinação menor aqui, ó, 25%. Mesmo local, terra ao pavimento 1. No caso da rampa de 25%, eu estou utilizando para uma rampa de carro, por exemplo, que eu não sou obrigado a parar para um patamar. Até poderia atrapalhar um patamar. De qualquer forma, eu só preciso de 11 metros para vir da base até o topo. E aí eu finalizo. Está aqui minha rampa de 25%. Vamos ver aqui uma rampa de 10% de inclinação. 10%. Quando eu clico aqui, ele diz que eu preciso de 27,5 metros de rampa. Ele só deixou eu criar 12 metros. Então, preciso, cliquei daqui para cá, o próxima subida que eu fizer vai criar um patamar automaticamente. No exemplo anterior, eu voltei aqui e fiquei fazendo esse zigue-zague aqui da rampa. Mas nessa daqui eu vou fazer um pouco diferente. Vou pegar aqui, vou vir aqui contínuo, depois vou pegar aqui e vou complementar. Bom, todas essas linhas aqui são linhas que podem ser editadas. Se eu, por exemplo, quero, minha rampa ela está com, daqui para cá tem 1,50 m. Se eu quero aumentar a largura dessa rampa, eu posso mover aqui mais 50 centímetros para baixo. Então agora eu tenho 2 metros de rampa. Eu quero encostar este grupo aqui. Então o que é que eu faço? Eu vou selecionar este grupo e vou mover. Mas o que é que vai acontecer? Ó? Se eu mover para cá, essa linha diminuiu um pouco. Movi mais, essa linha diminuiu ainda mais. Se eu mover até aqui, aquela linha diminuiu tanto que virou um ponto. Não existem pontos no Revit, então ele está dando esse erro aqui, ó, dizendo que a linha é muito curta. Então, preciso clicar aqui, ó, Delete Elements, para deletar aquela linha e continuar do jeito que eu quiser. Perceba aqui que, caso você tenha assistido o tutorial de escada, ela é bem parecida com o modo Sketch de desenho de escada. Eu tenho aqui minhas linhas verdes, que elas não se encontram, ó, tem uma linha de um lado, passando aqui, e uma linha do outro. O nome dessas linhas verdes são Boundary. O nome dela é Boundary e delimita o contorno da minha rampa. Enquanto que o Riser são essas linhas pretas, delimitam as diferenças de nível. Então, eu comecei a subir, ele marca uma diferença de nível. Subi, 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 cheguei aqui no patamar, ele não é mais inclinado, agora ele é reto, então ele delimita outra diferença de nível. Comecei a subir de novo, parei de subir, patamar, comecei, parei. Se eu quero mudar o formato dessa minha rampa, por exemplo, criar um mirante aqui. Então, com o Boundary, eu posso vir aqui
e fazer isso. Quando eu finalizo, eu vou ver o resultado lá das minhas rampas. Ok? Todas chegando no mesmo ponto, térreo ao primeiro pavimento, só que com diferentes inclinações. Tem alguns modelos aqui de rampa, na verdade não tem muita variação, além da inclinação e de se ela é sólida ou não. A gente vai aprender aqui como edita também estas configurações da rampa. Só passar um último detalhe aqui, eu vou editar a rampa. Perceba que se eu quero editar a rampa, eu não vou selecionar tudo. Aqui eu estou selecionando 2 corrimãos e uma rampa. Eu quero somente editar a rampa. Então eu clico só na rampa e clico aqui em Edit Sketch. Ok? Então, só para visualizar a nossa rampa, que eu posso editar. Perceba outro detalhe aqui, ó, que meu corrimão ele foi criado para fora da rampa. Se eu seleciono o corrimão e clico aqui nessa setinha, ele vai inverter o lado, levando para dentro da rampa. E vamos só entender aqui quais opções nós temos lá na edição da rampa. Se eu clico aqui no Edit Type, funciona da mesma maneira que todos os elementos. Se eu quero fazer alguma edição nessa tela do Edit Type, do Type Properties, e não quero perder minha rampa de 8,33% sólida, eu preciso duplicar e criar um novo nome. Como eu não vou editar, eu só quero mostrar a vocês aqui o que é que elas têm de diferença. Então, vou só explicar aqui. Bom, como é uma rampa sólida, a opção aqui, ó, Thickness, está desabilitado. Eu não consigo mexer nesse valor. Onde é que eu vejo se a rampa é sólida ou não? É aqui na última linha, sólida ou thick. Se está com a opção thick marcada, eu posso definir qual a espessura da minha laje, que é o caso aqui desta, que tem a espessura de 15 centímetros. Voltar para sólida e vamos editar aqui, por exemplo, a rampa normal, que é 8,33%, que foi essa daqui, certo? Deixa eu só clicar OK aqui. Ela mudou o tipo. Se eu mudo aqui, ó, sólido, e aplico, ela vai ficar sólida. Vai preencher o espaço. Thick. Se eu aumento a espessura da rampa, 1 metro de espessura, ela vai aumentar a espessura da rampa. Ponto 15 de volta, apliquei. Eu tenho aqui a função da minha rampa, se ela é interior ou se é exterior. Não vai interferir em nada graficamente, nem construtivamente. Mas você pode usar essa informação para organizar suas rampas em tabelas, por exemplo, em schedules. Aqui o texto da minha rampa, aquela indicação de sobe, qual o tamanho daquele texto e qual a fonte do texto, que é colocado automaticamente aqui no início da rampa, o Szinho do sobe. Se quiser alterar, quiser escrever mesmo sobe, é só escrever aqui. Porém, eu verifico aqui o tamanho e a rampa dela. O material da rampa, que se eu quiser modificar, eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos e posso modificar o material. E tenho aqui aquela opção, aquele cálculo que eu falei para você, que a cada 1,20 m de altura eu sou obrigado a posicionar um patamar. Então eu preciso fazer um regrinho de 3. Eu preciso abrir minha calculadora ou até mesmo meu bloco de notas e fazer a seguinte regrinha de 3. Aliás, minto. Na própria norma ela já indica quais são as inclinações e os comprimentos que devem ser utilizados por faixa de comprimento. Então você pode verificar a norma de acessibilidade e verificar esses valores. Porém, aqui embaixo sim, a inclinação da rampa eu vou precisar fazer uma regra de 3. Como é que funciona essa regra de 3? Se eu divido aqui, ó, 1 por x, considerando que x é meu valor que eu indiquei aqui, ó, 10, se eu divido 1 dividido por 10, eu tenho 0,1. Ou seja, isso em porcentagem, 0,10 é igual a 10%. Se eu quero uma inclinação de 25%, o que é que eu vou marcar? Se eu divido 1
por 4, eu tenho 0,25, que é a mesma coisa de 25%. Ou se eu divido 1 por 12, eu tenho 0,083333, que é 8,33%, que é na nossa norma padrão de inclinação de rampa. Ok? Então eu preciso fazer uma regrinha de 3 para entender que valor eu devo colocar aqui. 1 dividido por x vai ser, sendo x esse valor. E a regra de 3 é a seguinte: 1 dividido por x igual a 25%. Multiplico x por 25, 1 por 100, 25x igual a 100, x igual a 100 por 25, x igual a 4. Então, para o meu valor ser de 25% de inclinação, eu preciso usar um valor de x igual a 25%. Aqui eu tenho algumas informações ainda sobre a rampa, como keynote, modelo, fabricante, comentário de tipo, site, descrição, código de assembly, o tipo, marca do tipo ou o custo da rampa. E aqui na propriedade de instância, eu tenho algumas configurações básicas também, que se eu não alterei, por exemplo, essa rampa aqui, quando eu cliquei nela, ela tinha 1,50 m. Se eu voltar aqui para 1 metro, ele vai diminuir para 1 metro de rampa. Só voltando aqui uma pequena observação, que este aqui, ó, Ramp Max Slope 1 para 12, quer dizer que é a inclinação máxima da rampa. Não quer dizer que ela vai ter obrigatoriamente 8,33%. Se você fizer com o Run, ele não vai te deixar mais criar nenhum metro a mais, nenhum centímetro a mais depois dos 33 aqui nesse caso. Mas eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, e super esticar esse riser. Ele só precisava até aqui para chegar nos 8,33%. Eu aumentei, então, na teoria e na prática também, eu estou aumentando o comprimento, então eu estou aumentando também, diminuindo a inclinação da minha rampa. Então, ali porém ele está chegando no mesmo ponto, no pavimento 1. Aqui, ó. Todas estão no mesmo nível. Só tentar alinhar aqui por cima, ó. Pavimento 1. Então, aquela indicação recomenda somente a máxima inclinação. A mínima você pode definir. Assim como esta opção também aqui que eu posso ignorar, se assim eu desejar, desde que eu use as linhas by sketch, aquelas linhas do boundary e as linhas do riser.